Estamos ao vivo. Beleza. Então vamos começar, né, Eduardo? Faça a apresentação do canal. Vou aí. Só compartilhar aqui rapidamente. Acho que tem que esperar as pessoas entrarem, não tem? Traduz o que a papoula? Olha, tem uma pessoa assistindo. Tem. Eu acho que sou eu. Eu nem consegui abrir meu Facebook aqui, cara. Expressão. Eu tinha colocado 7:10, né, cara? Ah, você colocou 7:10? Ah, então espera. Vamos rolando. Eu achei que era 7 horas. Freguesia, desativa então aí, senão depois vai ficar muito tempo. Não. Ó, já tem 3 pessoas nos vendo aqui, ó. Beleza. Eu só não sei se essas pessoas estão ouvindo o som que eu coloquei aqui. Eu não estou ouvindo o som que você colocou. Além da minha cachorra latindo. Só ouço ela. E o que ela tá falando é importante, viu? Acho bom a gente colocar aí. Ela tá exercendo a liberdade, né? Tá. Eu ia falar para dar um calmante para ela dar uma dormidinha. Isso. Aí a Luísa Mel assiste a live. E o freguesia vai pra cadeia, né? Brincadeira, galera. Não dá para você centralizar aqui esse negócio? Lá no canto aí tá esquisito. Você quer coisa muito profissional, né, Thiago? Pô. Expressão. Cara, tá com 2 minutos, Eduardo, só da gente fazendo caras e bocas, velho. Tá muito esquisito. É uma live da sua cachorra, né? Vamos iniciar, então. Beleza. Nós temos aqui 4 pessoas nos vendo. Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Eduardo Biruel. Acho que sou eu que coloquei ali o Google Professor. Mas os outros que nos acompanham nessa live de hoje também têm essa profissão maravilhosa. Eu sou o professor Eduardo Biruel, leciono Sociologia na rede estadual de Mato Grosso do Sul. A minha esquerda ou direita, não sei ao certo, professor Tiago Leibante. Esquerda. Professor do Instituto Federal do Paraná, na cidade de Cascavel. Abaixo de nós, pelo menos na tela, mas acima no intelecto, professor Rafael Kuriyama, professor da Educação Básica do Estado do Paraná também. Comentários, ó, já temos o primeiro comentário, ó. É verdade. Interessante. É isso mesmo. Então, assim, essa iniciativa partiu do nosso grupo, né? Nós somos um grupo de formados em Sociologia, na mesma instituição, que é a Universidade Estadual de Londrina, lá em 2005, se não me engano. Então, tivemos essa iniciativa, principalmente o professor Matheus, que está aqui também fazendo um comentário. Nesse primeiro momento, nessa primeira live, ou como o povo brasileiro gosta de dizer, nessa live ao vivo, nós pensamos numa pauta que está bastante em evidência, que é a tão famigerada, importante liberdade de expressão. Né?
Então, eu acho que eu não vou me prolongar demais aqui nas apresentações. O decorrer do debate, vocês vão ver qual que é o nosso tom. A nossa ideia não é que isso daqui seja uma conferência de algum congresso. Nós vamos tratar da questão de uma forma mais informal possível, porque, principalmente, o conhecimento ele tem que estar acessível. Então, não adianta ficar fazendo masturbação intelectual, né? Aliás, alguns palavrões serão feitos de vez em quando, por isso que eu coloquei já maiores de 18 anos, Laudineia está com a gente também acompanhando. Então, para nós, o importante é isso, é o debate, e o debate sincero, com uma fundamentação teórica, óbvia, né? Obviamente, tem sempre uma fundamentação, mas é claro que não vamos ficar só falando para intelectuais. A ideia é que todo mundo consiga acompanhar o debate. O professor Jean Carlos está aqui a postos também. Deixa eu ver se eu consigo adicioná-lo. Professor Jean... Caraca, velho. Que fase. Esses são os sociólogos de... Tempos. O cara acordou agora. Deixa eu explicar rapidamente. Fala, Jean. Não, só mandar um abraço pro Saulo e pro Matheus aí. Acordei, rapaz. Olha isso aqui, ó. Vida de proleta, rapaz. Dentro de carro. Aqui, ó. Trabalhando, mano. Carro. Carro, velho. Pode falar aí. Então, principalmente o porquê dos sociólogos de cotovelo, né? Lá na cidade de Londrina, eu não sei se tem ainda. Quem está lá, depois me comenta sobre isso. Tem um bar que ficava bem na esquina, muito popular entre nós, estudantes de humanas, chamava Cotovelos Bar. Era o Mauro, que era o dono, né? O Maurão. Então, a nossa ideia foi resgatar um pouquinho isso, né? Os sociólogos de cotovelo, porque a ideia é bater um papo como se estivesse com o cotovelo no balcão mesmo, dada essa informalidade. Estamos aqui com 8, 9 agora pessoas nos acompanhando. Professor, o Jean, tá tudo tranquilo aí? Ele tá deitando no banco? Vai dormir, cara? Não, né? Cara, tô aqui, ó, manobrando o carro enquanto converso. Tá. Olha aí. Puxando o carro para um canto mais tranquilo aqui. Eu não vou nem falar que ele trabalha na segurança pública, porque olha o que ele tá fazendo. Caraca. O professor Matheus, diretamente do Japão, aqui nos dando boa noite. Na verdade, dando boa noite especial pro Jean. Puxa saco do Jean, né, Matheus? Não, Mas vamos lá? Vou passar a fala para o professor Rafael, que vai fazer uma explanação do que é o que é a tal da liberdade de expressão. Na verdade, a questão geradora existe limite para a liberdade de expressão? Depois a gente abre para o debate aqui e cada um se apresenta melhor se achar pertinente. Vai lá, Rafael, é contigo. Beleza. Bom, primeiro eu queria fazer um destaque aqui, porque o Eduardo me convidou para uma coisa informal, mas ele usa um linguajar completamente formal, né? Caralho, não dá para ninguém entender porra nenhuma do que ele tá falando. Segundo, né? Existe sim, né, um referencial teórico, já entrando no tema que nós nos propomos a discutir aí, a conversar, que seriam os limites da liberdade de expressão. Eu acho que tem algumas questões que são importantes a gente contextualizar, cara, porque, retomando aqui o Humberto Eco, né, que disse que a internet deu voz para os idiotas, né, a gente vive no contexto das redes sociais, né, e não há como a gente ignorar que isso alterou e muito a forma de comunicação das pessoas. Então, assim, uma coisa que as pessoas não se atentam é que esse espaço que a gente ocupa é um espaço público. E tem muita diferença. Porque, por exemplo, se a gente estivesse no Cotovelos, no bar lá em Londrina, conversando, uma conversa privada, e eu ofendesse a honra do Thiago, que é uma coisa que nunca ninguém faz aqui nesse grupo. Já aconteceu algumas vezes, eu queria falar. Ao vivo não, hein? É uma coisa privada, sacou?
Outra coisa é eu pegar e ofender o Thiago num espaço público. Né? E às vezes a gente não tem noção de que nas redes sociais a gente está diante do espaço público. E isso tem implicações legais e retoma essa questão, né, da liberdade de expressão e coloca ela em outros parâmetros. Porque, assim, falar merda, falar coisa que não se deve, ofender a honra, né? Coisas que legalmente você pode ser imputado, as pessoas sempre falaram. É por isso que eu falei do Humberto Eco, tá ligado? Assim, o idiota sempre existiu. A internet dá voz para os idiotas. Então, uma coisa é a gente falar isso do ponto de vista privado, outra coisa é a gente falar isso no espaço público, com as implicações legais. Eu acho que esse tema ele vem sendo colocado com mais intensidade, porque tudo aquilo que as pessoas falavam do espaço privado, hoje elas se colocam nas redes sociais acreditando que é um espaço privado, porque ela está com o celular dela, ou no computador dela, ou dentro da casa dela, e ela não tem a noção de que, por mais que ela esteja fisicamente no espaço dela, ou no computador dela, ou no celular dela, cara, ela está ocupando espaço público. E isso tem trazido à tona, e as pessoas falam, hoje em dia as pessoas são mais maldosas, hoje em dia as pessoas se posicionam de forma mais radical. Eu acho que as pessoas sempre se posicionaram assim. A questão é que agora isso vem a público, a todo momento. Daí o tema da liberdade de expressão retornar com muita força. A gente vê manifestações muito complicadas do ponto de vista humanitário, né? Menções a nazismo, explícitas menções a nazismo, enfim, que as pessoas falariam, sei lá, no espaço privado, mas que agora elas colocam no espaço público. E esse debate, então, da liberdade de expressão, e que é uma coisa muito louca, cara, porque sempre foi uma bandeira da esquerda, né? Uma esquerda mais liberal, né, pensando lá nos direitos civis, de querer reivindicar a liberdade de expressão. Né? Claro, os regimes autoritários sempre privaram a gente de ter voz e de falar, né? Mas hoje aparece muita gente da extrema-direita reivindicando a mesma liberdade de expressão. Né? Eu acho, e aí já talvez me posicionando, que, cara, isso não é um tema fechado, tá ligado? Não é um tema que eu posso falar assim, eu sou a favor, eu sou contra. Eu acho que, sim, existem bons argumentos para os dois lados. Tanto se você acha que tem que ter algum tipo de limite para a liberdade de expressão, quanto se você acha que não, que vale tudo e que tudo tem que ser colocado às claras. Então, assim, eu não tenho um posicionamento favorável ou não, mas eu acho que é um tema que precisa ser muito bem debatido. E aí eu acho que o Thiago, o Jean e o Eduardo podem contribuir aí com essa sinuca, esse paradoxo, né? Vale tudo ou não vale? Viu? Só acho que, Freguesia, perguntar pro pessoal para responder aí, para ver se o som tá saindo legal. Uma pessoa que tá assistindo me falou que tava baixo o áudio do Rafael, pro pessoal que tá assistindo. Para nós, às vezes tá bom, mas só pro pessoal que tá assistindo dar um feedback do... Vamos lá, pessoal que está aí acompanhando a gente, se tiver ok com o áudio, por favor, alguns comentários aí. Caralho, será que tudo que eu falei não valeu de nada, velho? Eu ouvi perfeitamente. Valeu. Eu ouvi também. Não, valeu, mas se ninguém escutou, caralho, então a Jean até foi embora já. O Jean não parava quieto também, né? Ele só fica se mexendo. Ele vai entrar de novo daqui a pouco, olha lá. Voltou. Aqui comentário do... ele, pô. O advogado aqui, o Dr. Mário Fonseca, comentando que o áudio tá legal, o áudio tá bom. Então, beleza. Fala pra pessoa aí que comentou aumentar o volume, Thiago. Talvez seja isso. É o fone da pessoa que tá quebrado. Bom, em cima do que o Rafael nos colocou aqui, alguém quer tecer comentário já?
Tiago. Eu quero antes que eu esqueça. Eu só queria colocar uma coisa, Eduardo. Você é muito formal, cara. Tô com vergonha. Você fala de uma forma muito acadêmica. Eu vou dar a minha opinião daqui a pouco. Deixa eu falar antes que eu esqueça. Eu acho assim. Vai, Thiago. O Rafael falou: eu não sei se eu sou a favor, se eu sou contra. Eu acho que a favor, a princípio, todos nós somos, né? A questão é se essa liberdade ela vai ser absoluta ou se ela tem certos limites. Então, acho que existe uma discussão com relação a isso, né? Ser livre para se expressar, né, da forma como desejar, etc. Acho que isso todo mundo, nós, né, do campo progressista, digamos assim, todos nós partimos desse pressuposto, da defesa desse pressuposto. Agora, o grande debate hoje em dia, que aí, como o Rafael falou, parte da direita, de repente, né, se tornou preocupada com a liberdade de expressão, que é bastante intrigante, digamos assim, está reivindicando, né, está sofrendo uma certa restrição aí do seu espaço e passa, de repente, a defender, né, a liberdade de expressão. Então, eu acho assim, a favor, a princípio, todos nós somos, você está colocando a lei aqui, inclusive, passando bonitinho, beleza. Agora, essa liberdade, ela é absoluta? Eu acho que não. E, aliás, eu acho que não existe, né, liberdade, falar em liberdade absoluta é muito complicado, né? Por exemplo, uma vez um aluno falou assim para mim: professor, mas você acha certo uma manifestação que trava uma rua e a minha liberdade de ir e vir, como é que fica? Aí eu falei para ele, em determinados momentos, né, certas liberdades, elas ficam ali momentaneamente impedidas, né, ou paralisadas em detrimento ou prol de uma outra. Isso é normal, né? Então, de tempos em tempos, né, eventualmente a gente vai ter uma certa liberdade sofrendo algum tipo de restrição em virtude de algum acontecimento. Então, acho que um norte assim, para a discussão seria entender, né? Será que a gente deve defender, por exemplo, né, o discurso de ódio, o discurso de preconceito, o discurso nazista, né? Defender simplesmente por defendermos a liberdade de expressão, né? Aí eu acho que entra um imbróglio, né? E o imbróglio seria o seguinte: a legalidade. A princípio, vou falar assim, eu concordo com o Rafael, estou refletindo sobre o assunto. A princípio, eu seria a favor de restringir a liberdade de expressão nesses casos. Discurso de ódio, né? Tudo isso que já está, inclusive, também na Constituição. A questão é que, do ponto de vista da legalidade, em outros momentos, discurso progressista, manifestações progressistas de arte, cultura de pensamento, foram, né, impedidas de se manifestar. E alguém pode falar, por exemplo, não, esse discurso comunista está incitando alguma coisa. Fala. Então, é esse o problema. Porque não é você que determina a lei. Começa aí. Você Exatamente. é um bosta de um professor de sociologia. Começa aí. Exatamente. Então, cara, quem vai... Se a liberdade tem que ser restrita, beleza, vamos restringir, tá? Quem vai definir o que é ódio e o que não é? Quem vai definir o que pode e o que não pode? Nunca vai ser você. Nunca vai ser eu, nunca vai ser o Jean, talvez seja o Eduardo. Né? Mas mesmo assim, para ele ter maioria no Congresso, demora, velho. Então, é muito complicado isso. Porque então, mas ao mesmo tempo, tá tudo liberado? Fala o que quiser? Não sei. Deixa o Eduardo responder isso aí. Não, só, antes do Jean, só comentar uma coisinha aqui que me parece que escapa um pouco. O debate é assim, dentro da democracia, male, essa democracia que a gente está vivendo hoje, o limite para a liberdade de expressão que está garantida na legalidade hoje. Né? Aí vocês já comentaram aí do discurso de ódio. Então tem algumas coisas, né, que acho que, se não me engano, está lá na Declaração dos Direitos Humanos. Então, se ofende
se coloca numa condição de inferioridade, discurso xenofóbico, etc, etc. Esse é o limite, né? Aí calúnia e difamação, porque também, a gente nem vai entrar aqui na fake news, senão é um programa só para isso. É uma live só para isso. Só que tem a ver também. Mas a própria Constituição, ela já limita, né? Ela fala, olha, a liberdade de expressão ela é garantida, mas é negado o anonimato. Ou seja, eu posso vir aqui, dar minha opinião sobre qualquer tema, só que eu sou responsável pelas penalidades legais que isso pode ocasionar. O que, ao meu ver, complicou a situação nesses últimos 15, 20 anos, é que a internet ela garante um certo anonimato. A gente vê, além de perfis falsos, a gente vê pessoas que disseminam, replicam calúnia e difamação, e aí você já não consegue mais averiguar de onde surgiu. Quem é o primeiro que caluniou para poder imputar legalmente ele? Então tem essas... Agora, o discurso de ódio, ou melhor, o limite, para mim, está dado nas legislações maiores. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Aí então é um debate dentro do direito. Então eu vou desligar, eu vou embora, velho. Vocês vão discutindo questão jurídica, velho. Não. Que dó. Não tem mais. Dó. Esse é o mas vai cair. Da bola antes, viu? Cara, não, eu não consigo, em termos práticos, né, do meu trabalho, totalmente pautado na fala do Freguesia, e em cima do que o Thiago também falou. Você não for trabalhar com questões jurídicas na prática, fica, para mim, então, super abstrato, né? Acho que até para vocês fica um pouco complicado você criar sanções que de maneira imediata vão conseguir dar uma resposta, pelo menos de um cunho humanista e civilizatório para um debate até político na atual conjuntura, entendeu? Não querendo cair só para a questão do direito, lógico, a gente tem que ir para além para problematizar, beleza? Mas é uma base, principalmente eu vejo na atual conjuntura, né? É uma base que mesmo a gente não pode perder. Mas aí, Jean, é o seguinte, cara. Jean, Eduardo e Thiago, que vocês fizeram um complô para me destruir hoje, né? Seguinte, velho. Essas questões do direito, quando você, sei lá, vai para um processo, vai penalizar alguém juridicamente, a interpretação e até mesmo a acusação, ela acaba ficando muito subjetiva. Porque, por exemplo, tudo bem eu fazer uma manifestação esteticamente igual a Ku Klux Klan, tudo bem eu xingar a presidenta Dilma, ofender a honra dela, usar Mas eu não atrapalhei o direito de ir de vir de ninguém, não, né? Não, mas eu colocar um adesivo fisicamente ninguém, né? Pois mas aí na prática, então se a gente vamos para a prática real, o que eu estou falando? Se você admite a priori essa restrição, eu não estou dizendo que eu sou a favor, tá? Mas eu estou tentando argumentar o seguinte: se eu admito que tem que haver restrição, eu não tenho parâmetro para dizer o que pode e o que não pode, porque quem vai definir o parâmetro é quem está estabelecido nos poderes. Essa é a questão. Porque, por exemplo, a Antifa hoje e provavelmente daqui os próximos anos vai ser sinônimo de terrorista. Sacou? Sim. Então, e aí qualquer manifestação... Tudo isso é uma construção. E aí vai ser apologia ao crime. Agora, então, assim, se eu apoio essa... Alguns grupos, alguns movimentos, na época do Vem Pra Rua e tal, sim. Alguns grupos foram tratados como mais extremistas, não quero nem falar para não taxar ninguém, né? Mas alguns grupos anarcos de esquerda já foram taxados como extremistas e Black Bloc hoje já está sendo... Na época. Oi? Eu posso Black só colocar Isso, um comentário aqui de um advogado? Pode. Em cima dessa fala dele, que eu acho que esclarece muito para a gente,
Aí, o doutor Mário Fonseca, que é aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A liberdade de expressão é ampla e pouco restrita. Só o que fere a dignidade da pessoa humana pode gerar responsabilidades civis, criminais e de outras ordens. No entanto, não cabe censura prévia. Opinião de advogado, ele brinca aqui. Uhum. Mas o que vocês falaram, por exemplo, só para dos antifas serem considerados, ou melhor, por que o nazismo no Brasil ele tem a sua censura, né? Você não pode propagar a ideologia nazista ou neonazista, justamente porque os ideais, os princípios dessa ideologia ferem a dignidade da pessoa humana. E aí, quando alguns deputados propõem que os partidos comunistas sejam considerados terroristas, né? Ou até mesmo nessa condição que a gente está vivendo, do senhor Trump e o nosso presidente, que também vai com algumas horas de delay, mas ele fala a mesma coisa, de considerar antifascistas como grupos terroristas, né? Isso é o poste mijando no cachorro há muito tempo, que é um absurdo tão grande, né? E aí, Eduardo, eu acho que é uma discussão complicada, bem complicada, e talvez a gente perca tempo discutindo alguma coisa nesse sentido, porque eu tô pensando aqui, tipo, as torcidas organizadas em São Paulo, tá ligado? Porque foram identificadas como, são os grupos violentos, papapá, vamos proibir os caras de usarem a camiseta e ter bandeira e menção à torcida organizada. Isso não significou na prática, né, que essa violência deixou de existir. Né? Então, assim, talvez se eu ficar caindo nessa onda de vamos proibir discurso de direita, vamos proibir, eu abra um precedente para que se proíba de esquerda também. Porque aí vão colocar no mesmo plano ideológico. Se não pode uma, não pode outra, entendeu? Tá, se não pode a torcida do Corinthians, não pode a torcida do Palmeiras. E aí o problema é que na prática a gente sabe onde a repressão e onde se faz vistas grossas e onde não se faz. Fica muito claro nas manifestações. Uhum. Então, se eu admitir previamente que tem que ter censura, e eu vou gostar porque é a censura de quem eu não concordo, a censura dos nazistas, a censura do tal. Eu posso, futuramente, me prejudicar em relação a isso. Então, por exemplo, eu falo como professor, sabe? Às vezes as pessoas falam, vamos proibir o professor de escola sem partido, né? Proíbe o professor de falar isso, falar aquilo, né? Pô, só que se eu quando proíbe algo que me favorece ou que me agrada, tudo bem, só que a mesma lei, ela pode cair em cima de mim. Por isso que eu acho complicado, ainda mais na atual conjuntura, cara. Olha quem são os nossos legisladores, olha como é constituído o nosso judiciário. Rafael, então palestra não, olha o tempo aí, pô, coloca o cronômetro aí. Olha só. E não, em cima disso aí que você falou, talvez, até o Mário colocou a lei ali, talvez seja melhor deixar deixar o rolê, né, acontecer e quem age, né, digamos, podendo ferir a honra de alguém, que paga as consequências depois legalmente, se vier a ter, né, que é o que nós temos até o presente momento. Realmente, você estabelecer uma censura prévia e legalizar isso, digamos assim, né, normatizar isso, em algum momento pode se virar, né, contra nós. Em algum momento não, né, vai se virar contra nós. Eu acho que na atual conjuntura não tem nem força para fazer isso. Na atual conjuntura acaba se pegando mesmo dentro da legalidade da lei e pegando os casos explícitos que se consegue identificar as pessoas que cometeram, né, os abusos e a penalização. E dentro da questão do indivíduo mesmo, pegar o cara lá, nome por nome, se conseguiu enquadrar e colocar a sanção da lei. Porque na atual conjuntura, a gente está recuado resistindo. Até é difícil formular um movimento, enfim, uma frente
que venha pegar essa bandeira até. Agora, agora assim, ó, eu acho que talvez seria mais efetivo. Não, se nós tivéssemos uma coisa organizada no sentido de falando de redes sociais, de uma espécie de linchamento virtual dos grupos que fazem propagação de ódio, por exemplo, entendeu? Por exemplo, isso está acontecendo com páginas de não ia falar de fake news, mas páginas de fake news não é um linchamento, mas é um boicote, né? Que é aquele Sleeping Giants. Todos estejam sabendo. E acaba funcionando, né? Tipo assim, mas você usa a própria ferramenta, o próprio meio, que é a internet, e em cima dele você vê uma forma de, né, fazer com que aquela voz ela seja não silenciada, né, mas que ela seja desmistificada ou desmentida. Talvez um caminho seria por aí agora, a forma de fazer isso. Ou dar uma publicidade para falsidade, né? Evidenciar como aquilo organiza ou desorganiza, né, alguns interesses. Eu vou... algumas coisas aqui que vocês falaram que chamaram mais a minha atenção, né? Então, por exemplo, citamos aqui a lei da mordaça, a liberdade de expressão do professor em sala, só que aí vem sendo feito desde a Constituição legislações próprias para conter excessos e limites também. Então, assim, a liberdade de expressão, liberdade de autonomia de cátedra e etc., está na LDB, com base na Constituição Federal. Sim. Eu acho que o que mais dificulta para nós, hoje em dia, em relação à punição por excessos, ou melhor, naquele momento em que a liberdade de expressão vira um discurso de ódio ou de incitação ao ódio, é essa questão da internet e é principalmente mecanismos legais para punir grupos. A punição coletiva de quem faz o discurso de ódio, ela é muito difícil de ser feita. O Rafael citou as torcidas, porque foi um caso, assim, típico, né? E aí você tem a identificação, você tem como identificar torcedores, porque eles têm cadastro, filiação, carteirinha. Tem um controle, né? Então, você tinha como identificar esse grupo que fazia. E não fazia um discurso de ódio a determinado segmento social, né? Fazia ao outro torcedor de um outro time, né? Agora, as outras coisas, as outras penalidades, elas estão sendo feitas, né? A homofobia é crime. O STF me parece que considerou que é crime. Racismo é crime. Então, todas essas... os limites dessa liberdade de expressão que desbanca para o discurso de ódio, tudo bem que com 30 anos de atraso, né? Mas eles estão sendo dados, eles estão sendo feitos. Agora, o que me preocupa ainda é até onde se consegue punir esses indivíduos ou grupos que praticam isso, ainda mais com o advento dessa coisa maravilhosa aqui, que é rede social, principalmente. Então, cara, ninguém fala, eu falo, porra. Fala, assim, mas de qualquer que te ouvir, cara. Como é que é a questão? Assim, tá carente pra caralho. Não de plateia, né? Faz tempo que eu não dou aula, tô com saudade. Bater palma pra você. Assim, por favor, já. Cara, como é que é essa questão de limitar discurso de ódio? Porque, por exemplo, o Jean tá com a camiseta do Brujeria aí, que é uma banda, né? Que se você pegar algumas letras da banda, dependendo da interpretação que você faz, você vai dizer assim, olha, é apologia à violência. E aí a gente vai, porque como você colocou agora, né, Eduardo? É difícil na atual conjuntura definir como é que eu vou punir. Na prática, cara, os caras vão punir aquilo que tem força ideológica mais presente nos aparelhos de Estado. E a gente sabe que o que pode acontecer é um Estado que vai policiar e que vai limitar. Então, é bem complicado isso. Rafael, o limite disso. E distorcer. Não, mas, pera aí, freguesia, só para não esquecer o que eu ia falar. Mas tem outro risco que é o seguinte.
Ah, beleza. Então não vamos estabelecer censura. A galera que é nazista, fascista, não sei o que, se expressa, beleza. Aí esses caras ganham força com isso e depois reprimem, oprimem e cancelam a liberdade de expressão Mas, da esquerda de qualquer jeito. Porque daí isso é essa levada de que eles vão ganhar força porque eles estão se expressando, aí já é futurologia. Se eles estão se expressando e a gente tá para fazer o embate, e aí eu jogo a bola para vocês, aí é o campo, tá em disputa. Tá disputando, E exato. tá em disputa. Tá em disputa. Porque se eles estão se expressando, porra, estão se expressando. Imagina se não tivesse. Imagina o bando de cara que tá saindo do armário agora. O bando de cara que sai do armário agora, cara que era colega nosso, que a gente nem sabia que era um filho da puta Nazista, comédia, do jeito filha que da é. puta. E hoje em dia, bom, o Rafael é testemunha, tem um monte de colega meu estudando de ensino médio que eu não troco mais ideia. Que eu não fazia, convivi com os caras 10 anos e não fazia ideia de que eles tinham aquilo na cabeça. Entendeu? E começou a sair. Agora, se estão se expressando, bom, o campo tá aí, vai debater. Porque senão, Thiago, seria a mesma coisa, só para eu final, não esqueça. Seria a mesma coisa quando a gente discute a legalização das drogas. Porque então eu não vou liberar as drogas porque as pessoas vão usar muito e vão se matar. Então eu não vou vou limitar a liberdade de expressão porque as pessoas vão fazer mau uso dela. A questão tem que ter a lei porque para quando você fazer mau uso, você não cometa crime. Sacou? Então, assim, beleza. Vamos pensar a questão das drogas. Quer usar droga? Tá, usa. Só que se você for trabalhar assim, e sua empresa disser que você não pode trabalhar assim, se você for dirigir um carro e matar alguém, você vai ter que responder penalmente por isso. Da mesma forma, vamos pensar que libera a liberdade de expressão. O cara pode até falar, só que se ele praticar o ato, aí você tem um ato jurídico que você pode levar o cara à prisão. Uhum, exato. Entendeu? Porque a mesma coisa é eu xingar o cara privadamente. A questão é que a internet colocou tudo isso no ventilador, né, cara? Então uma coisa, porque sempre se xingou privadamente, né, no pé do ouvido. E aí quando o cara parte grupos também, né? Oi? Aquele tio que quase todo mundo tem que Sim. no churrasco de família faz piadinha racista, etc. Agora ele tá indo pra internet, cara. Agora ele tá postando na rede social dele. Deixa eu só para dar atenção aqui quem está comentando. O Matheus veio mais para nos provocar. Coloca, mas os partidos stalinistas defendem a dignidade humana? O professor Danilo, professor de Sociologia aqui da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul, comenta, então, mas todo partido de esquerda é stalinista? E o nosso doutor Mário, advogado de plantão, vem para definir aqui. Desconheço partidos stalinistas, mas eu considero a vitória sobre o nazismo uma grande contribuição à humanidade. Todos nós acho que consideramos isso. O Matheus é um provocador, né? O Matheus ele quer ser o Abu Janra da... Não tem o que fazer lá no Japão, não, porra. Não tem. Vai apertar o parafuso na fábrica lá. Vamos manter o foco. Mas as respostas foram muito boas, viu, Eduardo? É isso mesmo. Às vezes a gente fica nessa, stalinismo, cara. A gente retoma uma época que já não existe mais. Não tem, a esquerda se renovou, cara. Não tem como você ficar. Do ponto de vista histórico, ok. Segunda Guerra Mundial, a gente pode discutir esse papel. Agora, falar que hoje você tem partido stalinista, aí é muito anacronismo, né? Olha aí, o Vanderlei Pedro de Oliveira comenta: contra a violência racista e fascista, a liberdade se faz violenta. É aquela máxima de não tem como ter tolerância com o intolerante, né? E aí o que a gente está vivenciando acho que ainda não, mas o próximo passo é a sair da agressão verbal por uma agressão física. E eu não estou falando de indivíduos. Não tem agressão física? Não, tem indivíduos a indivíduos. Mas eu estou falando de grupos. Eduardo. Não tem. Os homossexuais não morrem no Brasil há muito tempo. Os negros não morrem no Brasil. Faça meu favor, cara. Combate direto, aberto. Talvez eles não saibam que eles são fascistas e eles não falem o que não se tem são dois grupos, mas um grupo
fascista, racista, nazista, organizado, perseguindo minorias, e aí o indivíduo dessa minoria, num momento adequado para ele praticar a violência, isso tem. Então, um lado já se organizou para usar da violência. E faz tempo. Os caras estão levando lâmpada de LED na cara na Paulista faz anos. Isso aí não é um caso, né? É um caso esporádico. Não, é de maneira organizada e direta. Sistemática. Se não explodiu nas manifestações isso ainda, é porque a gente está vendo que parte das polícias locais, aí onde estavam as manifestações, tá protegendo a galera dos protestos de direita. A gente viu isso na TV um monte, rolou em São Paulo, em Curitiba. Então também tem esse elemento. Mas eu acho não que... Não entendi, Thiago. Em várias manifestações aí, era para ter dado treta, entendeu? Violência dos grupos, porrada mesmo. E a polícia, ela ficou numa frente defendendo a galera dos protestos de direita. Entendi. Pro Bolsonaro. Entendi. Mas aí aqui na manifestação que rolou, os manifestantes tiveram as bolsas revistadas e aí foi confiscado, machadinho, uma porrada de coisa assim, foram assinados termos e liberados para fazer a manifestação. Mas teve essa revista prévia assim, todo um perímetro foi controlado. Legal. E de maneira organizada foram canceladas as manifestações pró-Bolsonaro para evitar conflito. Vai, freguesia. A hora que eu posso comentar, vocês ficam quietos, né, seu bando de sem vergonha. O que eu tô falando assim Deixa eu ver se eu lembro agora. A questão de... Será que esse montante todo de pessoas que se manifestam com um discurso de ódio, ou seja, já estão deturpando o que é a liberdade de expressão, são todos fascistas? São todos nazistas? Qual que é a minha preocupação aqui? Eu acho que existem grupos organizados, principalmente nas grandes capitais, né? Aí no norte do Paraná tem, que eu me lembro, em Londrina tinha há muito tempo, Curitiba tem, Porto Alegre tem, São Paulo, etc. Tal, Rio. Mas eles estão se aproveitando de uma onda de opinião daquelas pessoas desinformadas que compram essa ideia facilmente. E aí tem vários elementos que ajudam a propagar essa visão. A mesma forma é a moeda aqui, do outro lado da moeda, né? Todos aqueles que na última semana colocaram nos seus perfis lá da rede social que são antifascistas, são realmente antifascistas? Não são de forma organizada. Tudo bem que Antifa não é um grupo organizado, não é um movimento social, é mais uma ação, né? Só que, assim, muita gente foi porque olha do outro lado e fala, não, isso aí eu abomino. Vê os principais elementos ali e negam aquilo. E o que nega diretamente aquilo é o antifascismo. Da mesma forma que um monte de gente se diz contrário ao comunismo e não faz ideia do que seja. Aí é mais para vocês pensarem, existe isso? O fascismo no Brasil, ele está realmente organizado? Ele está organizado dos 300 lá da... Como é que é o nome? Esqueci o nome da menina lá do Brasil. Não, aí é outra discussão. Acho que a gente tem que pensar com relação à liberdade de expressão. Senão a gente vai entrar num outro... Não tem problema, não. Entendeu? Uma outra seara. Mas eu acho que essa questão da imagem, realmente você pode ter esse fator imagético aí das redes sociais, de quando o cara vê, então eu vejo lá o secretário da Cultura do Bolsonaro fazer um discurso nazista. Isso pode realmente gerar reação mesmo de pessoas do campo, né, da direita. Agora a questão a galera pode falar à vontade, livremente? Enfim. Vai, Rafael. Não, só para o que o... comentando. Tá, só voltar no que o Eduardo falou, eu acho que o problema não é
só se declararem fascistas, né? O problema é que você tem grupos, por exemplo, eu acho o Silas Malafaia um fascista muito mais perigoso e que ele nunca vai falar que ele é fascista do que esses 300 aí. Que hoje não são, não sei amanhã se eles vão ganhar corpo, né, virar uma milícia real, mas hoje não são. Então eu vejo outros grupos, eu vejo o Roberto Justus com uma proposta nazista e ele nunca vai se declarar abertamente nazista, sacou? Então, se você, por empreendedor liberal. Exato, defensor da liberdade, a liberdade de matar, de morrer, né? Enfim. Pitadas de eugenia. Defensor das liberdades individuais. Exato, e aí eu acho que a prática fascista e nazista, eu tô pensando aqui assim, não no conceito histórico ou nas imagens apenas estéticas, estou pensando numa prática política econômica, sabe, de superexploração da classe trabalhadora, de utilização do Estado para atender aos seus interesses e de privação de liberdade individual. E isso agora, aí, para mim, configura que o Estado está organizado de maneira fascista, sim, cara. Exato. E se o cara lá sabe ou não sabe o que é fascismo, pouco interessa. Pouco importa. E ele pode até falar que ele não é. Ele pode falar, não sou. Não, porque olha só, Rafael, vou te interromper aqui. Se a gente pensar, aí talvez o rapaz que é advogado possa dar um norte, mas salvo engano, nos Estados Unidos, você não tem nenhum tipo de censura com relação a isso. Se quiser organizar uma manifestação nazista, você organiza. Obviamente não, né? Os caras fizeram marcha do Ku Klux Klan lá, uns anos atrás aí. Ku Klux Klan. Cuidado com essa marcha aí, velho. Não é? Fizeram marcha com bandeira nazista e o caramba. Até onde eu sei, não existe nenhum tipo de liberdade de expressão a rolê, entendeu? Mas enquanto ficar no mundo das ideias, entendeu? Você pode propagar o ódio às minorias sociais, só que a partir do momento que você vai e parte para uma violência física, não pode ser tudo bem. Mas tô falando que você tem essa diferença, entendeu? No caso de Brasil e Estados Unidos. O que isso, digamos assim, né, para a gente pegar como parâmetro, o que isso é pior ou é melhor para nós? Há uma opinião aqui do professor de história, professor Jorge. Esses 300 são uma cópia dos integralistas da década de 30. Anauê. As liberdades de expressão não podem ser confundidas com as formas violentas de manipulação da sociedade. Eu acho que é aí que está, né? Esse limite não é claro para mim. Ou melhor, ele é facilmente manipulável. Esse limite da liberdade de expressão. Mas não tinha que ser, porque se a gente depender da instância do judiciário para poder falar, a gente vai ter casos sendo julgados daqui a 10 anos. O STF falando, olha, realmente não era liberdade de expressão, era discurso de ódio. Né? E isso mas aí é a conjuntura. E não está sendo forçado agora por indivíduos. E aí eu lembro a vocês da quantidade, o Thiago já comentou sobre o Sleep Giants, mas a quantidade de ferramentas ditas de imprensa, né, jornalistas, blogs, que se dizem comprometidos com fatos, etc., que não estão fazendo isso. Né? Então, assim, se vestem de liberdade de expressão, mas o que fazem é discurso de ódio e fake news para lá. Né? E isso pode ter consequências, né? E aí cabe ao Estado. E esse Estado que a gente quase que define ele como fascista. Acho que numa outra discussão, né, Tiago, a gente chegou a brincar, falar assim, olha, esse Estado brasileiro hoje, ele é fascista no liberal na economia e fascista nos costumes, né? E é uma contradição, né? Porque ele é ultraliberal. Né? O Bolsonaro quer um Estado ultraliberal, com Paulo Guedes. E na cartilha lá, de você ir ticando para considerar um Estado fascista, eu não sei se combina, porque ele tem um nacionalismo exacerbado para ser um Estado fascista. É o Estado mínimo fio dental. O Estado mínimo. Mas esse nacionalismo de hoje aí é o nacionalismo para inglês ver. Você não vê esse nacionalismo em nada. Modelo Pinochet.
Neoliberal, cara, entreguista, Uhum. altamente repressor, e nacionalismo só de fachada. Uhum. Olha aí o doutor Mário aí. Sim, nos Estados Unidos se permite. Lá teve o fenômeno do macartismo. Eu não sei se é fruto dos valores democráticos em tese lá cultivados ou da tolerância à intolerância. A democracia em exagero, digamos assim, né? É a liberdade acima de tudo, em cima dos outros, inclusive. Então, assim... O Vanderlei coloca que eles são umas galinhas verdes, integralista, nazista em nova versão. Lembrando do fenômeno histórico lá da revoada das galinhas verdes, né? Que aconteceu já na história do Brasil. Uhum. Fique à vontade. Então, eu acho assim, que para nós, talvez para a maioria do pessoal que tá assistindo, é muito claro que tem que ter um limite, para as formas de manifestação, para a forma de tratamento. Para nós é muito claro, né, que nazismo, fascismo, que racismo, homofobia, machismo, que todas essas formas de manifestação, elas precisam ser severamente punidas. Mas o que eu estou dizendo é que nós não somos os legisladores. E me parece que nessa era da pós-verdade, essa galera ela tem uma habilidade muito grande de subverter os discursos, de se apropriar dos termos. Se a gente pensar, por exemplo, que o neoliberalismo, velho, foi vendido para a gente como liberdade, como modernização do Brasil. Então, são termos que são invertidos. Se a gente falar, vamos proibir o nazismo, os caras vão ter a habilidade de subverter o negócio. Então, assim, acho que tudo tem a ver mesmo com a conjuntura, uma conjuntura muito desfavorável. Mas aí, um questionamento aqui para vocês. Para conter o excesso da liberdade de expressão, o discurso de ódio e etc., vocês aceitariam abrir mão de um pouco dessa liberdade de expressão individual? Interrogação. Mas em que sentido isso seria prático? Em que sentido isso seria prático? Como o meu silêncio... Eu não vou mais poder fazer post xingando o Bolsonaro, é isso? Ou teria que diminuir o número de posts que eu xingo o Bolsonaro? Eu não sei. Eu estou aqui divagando porque... Eu ia ficar meio chateado se eu não pudesse. Porque eu acho que... Não, ninguém para a luta de classe, porra. Caralho. Então, mas esse novo campo de batalha, que é essas vias tecnológicas aqui, o duro é fazer luta de classe com um segmento social lá que não é real, né? Como é que você luta com um robô que está programado para fazer... Por alguém. Mas você não consegue chegar nesse... Em programa... Foi programado por alguém, por interesse de alguém que pertence a uma classe que tem um interesse claro. E você, com o discurso dele, consegue identificar isso. Então você vai debater o argumento. Aonde isso vai chegar, não sei. Entendo. É que a gente vive na era que o argumento é um meme, né? A gente não consegue argumentar. Sim. Mas aí o Thiago tá aí para problematizar isso, cara. O Thiago tá aí para problematizar isso, porra. Olha aí, professor Jorge. Historiador é sempre bom aqui. O nazifascismo tinha como característica importante o controle dos meios de comunicação. Portanto, a liberdade de expressão aonde? Tá. Não, ali já era um aparelho ideológico do Estado, né? Quando o Estado de característica nazifascista toma o controle dos meios de comunicação, ele usa como aparelho mesmo de disseminação das suas ideologias. Todo Estado usa. Sim, mas que não é só a liberdade. Não é só a liberdade de expressão, aí é de informação. De você ter acesso a informações, a dados oficiais, a números, sei lá, Covid. Ninguém mais sabe quantas pessoas morrem nesse país, porque o cara agora decidiu manipular ou segurar os dados. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, acho que tá vinculado.
a liberdade de eu me expressar, mas essa livre circulação de informação, de acessar a informação e de poder também propagar a informação, né? Olha aí, uma pergunta para vocês aí, sociólogos de cotovelo, do professor Jorge. O Estado brasileiro atual se define como? Além de... Não vale responder uma catástrofe. Tá? Vou fazer minha cachorra aqui. Vai lá. Então, eu concordo com ela. Concordo com ela. Também acho. Olha, responde aí, Thiago. Você que é doutor. Primeiro, na ordem hierárquica. Na ordem da carteirada, vai. O cara joga a pergunta mais embaçada para eu responder aqui, cara. Cara, eu acho assim, o primeiro elemento o Bolsonaro tem várias características que a gente poderia chamar de fascistas, né? Várias políticas que a gente podia chamar de fascistas, discursos e esse tipo de coisa. O que eu ando vendo, assim, algumas pessoas vão defender que ainda não se chegou, né? Num momento, digamos assim, explícito, né? De uma política fascista. Não sei, certo? Tem minhas dúvidas, né? E outras pessoas já vão dizer que isso está muito escancarado. Então E você? Você diz o quê, Thiago? Eu acho que já podemos caracterizar já. Eu acho que já vivemos sob um governo fascista. O que acontece é o seguinte: como ainda nós temos algumas instituições reguladoras, outros poderes, talvez isso ainda não tenha se tornado digamos assim, não esteja institucionalizado no Estado, entendeu? Você tem o governo agindo de maneira fascista. Talvez isso não esteja institucionalizado no Estado brasileiro por conta, por exemplo, de um judiciário e de uma Câmara dos Deputados, por pior que seja o nível, entendeu? Nesse sentido, mas a política de governo em si, para mim, já é. Deixa eu só fazer uns comentários breves aqui, porque aí eu abri uma sala também no meu perfil. A nossa querida Simone Menati, nossa companheira aí da turma beijo, sim. Ciências Sociais, tá mandando um abraço para todos. Que live! Vai Corinthians! Eu ia censurar isso aqui, mas eu estou respeitando a liberdade de expressão dela. Isso aí tem que censurar. Isso aí falou que a banda correria demais, é massa. E aí ela mentiu aqui no finalzinho. 4 meninos lindos. É verdade. Tirando você. Só de ser chamado de menino nessa altura do campeonato é elogio. Não precisa nem ser lindo. Obrigado. 40 anos nas costas, hein, já? 40, eu acho que é 41, cara. Cara, 41, nem 40. Eu acho. É 41. Obrigado pelo menino. Então, voltando aqui, já que o Rafael está se esquivando de tentar responder o professor George, eu acho que vai muito nesse, para mim, né? Na minha leitura do que o Thiago falou. Deixa ele responder, porra. Os aparelhos ainda não são os aparelhos de Estado fascistas, mas há uma tentativa explícita de caminhar para isso, né? De fazer a política de governo Bolsonaro se tornar uma política de Estado. Se isso acontecer, aí fudeu de vez. Mas ele já aparelhou de uma forma que você pega lá, no meio ambiente, uma pessoa que só destrói. Você pega direitos humanos, torturador. Então, ele, né? Ele aparelhou de uma forma... retrocessos dentro da legalização. Dentro isso, mas ele aparelhou de uma forma que, na prática, não teve aquela a filmagem. Os caras falaram, não, tem que passar o trator, vamos passar o trator. Então os caras estão passando o trator faz tempo, atropelaram em 6 meses de governo, e por mais que ainda não tenha mudanças estruturais, ainda nós temos ainda um equilíbrio, ou enfim, teorizando aí sobre os 3 poderes, enfim, mas na prática os caras passaram o trator de uma forma e estão agindo de maneira cada vez mais autoritária, através do executivo. Então, estão empurrando e estão levando. E para complementar isso que o Jean está falando, cara, a gente tem mais de 36 mil mortos. E a conta é a conta de um projeto de eugenia na área sanitária. Não tem outra explicação.
Não adianta você falar assim, às vezes, eu fico meio assim que o pessoal gosta muito de falar, o Bolsonaro é idiota, o Bolsonaro, ele é louco, ele é psicopata. Sem nada. Cara, exatamente nada. Isso Nada. Ele não age sozinho, pelo amor de Deus. É um plano de governo. Projeto. Sabe perfeitamente o que ele faz. É óbvio que ele não vai falar isso explicitamente, não é idiota. Agora, essa conta, quando a gente fala fascismo, nazismo, né? Eugenia, eliminação, cara, isso tem que ser. Talvez seja um debate que a gente aproveite a nossa liberdade de expressão e a gente precisa colocar isso. Ô, Rafael. Rafael, peraí. Inclusive, tem um vídeo da época que o Bolsonaro era deputado, onde ele defende a laqueadura para pobre. Sim, mas cara, são pessoas que estão morrendo por minuto no Brasil, cara. Não, sim, eu digo no sentido da higienização social, entendeu? Sim, falou isso de quilombola, falou isso dos povos originários, falou isso de todo mundo. Ele e um dos filhos dele lá. Mas é que tá, esse, não sei se tem algum problema mental, não sou psiquiatra, mas eu acho que caberia um exame mais detalhado do nosso presidente. Mas ele está dando voz para uma galera que sempre existiu. E para uma galera que agora se sente à vontade em ter encontrado seu porta-voz e seu... lógico, anos e anos do estabelecimento de uma cultura de ódio policialesca, anos de, sei lá, Cidade Alerta, e todo aquele tipo de banalidade que criou esse ser. Só que ele estava lá há quase 30 anos, né? Ele sempre reverberou esse tipo de opinião no parlamento. E como é que... Esperando a conjuntura perfeita. Até caiu. Ele ficou tanto tempo dentro da máquina até cair. Nunca conseguiram punição efetiva desse indivíduo? Esse é o absurdo, né? O Estado brasileiro, ele tem esses meandros que às vezes nos dá uma agonia, né? Porque a gente não tem um instrumento de punição. Eu não sei se é um excesso de proteção, alguns falam que é assim que tem que ser mesmo. Só que quando é óbvio, quando é uma opinião desse tipo, né, não é nem opinião, é um discurso de ódio que ele proferiu durante quase 30 anos no parlamento, você não consegue fazer nenhum tipo de punição para o indivíduo. E, pelo contrário, ele dá a possibilidade dele conseguir ser o representante desses vários... Com o apoio, né, ostensivo das Forças Armadas. Porque ele continua sendo aquele corrupto local do Rio de Janeiro, né, vinculado à milícia. Agora, quem bancou, do ponto de vista político, foram as Forças Armadas. Toda a imagem dele é construída em cima das Forças Armadas. Ele é o capitão. As Forças Armadas sempre fizeram vista grossa e viram nele a oportunidade de voltar ao poder. E teve uma conivência dos canais tradicionais de comunicação, você diz ou não? Não, tô só colocando as Forças Armadas no bolo, porque não dá para pensar ele sozinho nisso, entendeu? Que é uma pena, política, né? Então, mas são as Forças Armadas que também não foram punidas pelos crimes da ditadura. E que permaneceu com a mesma concepção ideológica, esquizofrênica, de caça ao comunismo, de inimigo interno, de ver o povo como seu próprio inimigo. Não foi feito nenhum tipo de limpeza em relação a isso e ninguém foi punido, cara. Sabe? Então, acho que a gente começa... A comissão, na verdade, avançava, né? Avançava, mas precisava... Né? O Fernando Henrique empurrou com a barriga isso aí. Né? Na hora de abrir a caixa preta, ele empurrou com a barriga. E nada mudou de lá. Algo mais, senhores? Tem 1h05 minutos. Eu acho que é isso aí, nós não vamos chegar à conclusão, né? Porque eu acho que é o imbróglio. Mas eu acho que a ideia é essa, né? A ideia é essa. Eu acho que, ao meu ver, tem que ter instrumentos de punição mais efetivos.
Eu acho que, de certa forma, se fosse tudo que está na Constituição garantido, não seria ruim a coisa, entendeu? O problema é você o anonimato é sempre garantido pelas redes sociais e etc. Então tem coisas que a gente coloca e fica... Eu estou meio desesperançoso, não sei vocês. Porque Cara, eu acho que... essa serpente saiu do ovo. Isso. E não tem como pôr de volta, meu amigo. E quem ajudou a gestar já teve a mão mordida também. Como? Então, quem ajudou a gestar essa serpente aí, que é o fascismo, já não consegue dominar mais ela. E aí é uma crítica mesmo aos meios de comunicação tradicionais, cara. Eu acho que foram muito coniventes, alargaram o funil da liberdade de expressão e agora não consegue mais fechar esse funil, entendeu? Fizeram divulgação desses caras, né? O cara foi... Então, cara, aí eu já não sei, viu, meu? Assim... eu vi muito vídeo antigo do Bolsonaro sendo escrachado, vídeo até mesmo editorial do SBT, cara, escrachando ele, coisa de 10 anos atrás. Mas, cara, é o desgaste de um modelo político-econômico, e esse cara ficou lá em off, ficou lá, esperando uma conjuntura, e agora a gente tem que aprender a lidar com esse fato. Não acho que teve essa conivência. Acho que a conivência, sim, nós temos algumas emissoras que são quase que governo hoje em dia, né? E outros que são quase oposição. Hoje. Mas hoje. ajudaram a consolidação desse cara, entendeu? Fala, Rafael. Tem uma pergunta, assim, que me preocupa. Vocês acham que, já que pensando aí no papel dos meios de comunicação de massa, se o Bolsonaro ele caísse, né, e assumisse o Mourão, né, isso aquietaria os meios de comunicação de massa? Porque, para mim, o Mourão daria continuidade e talvez fosse até mais complicado, porque ele teria uma aparência civilizada, coisa que o Bolsonaro não tem, mas daria continuidade a esse projeto. Porque quem está na frente do Ministério da Saúde hoje são os militares. Me vai um cara fazer a porra de uma entrevista com uma caveira aqui, velho. É do BOP, papapá. Foda-se, é do Ministério da Saúde, velho. Sabe? Por exemplo, se o Bolsonaro cai, vamos supor, a Globo é contra. Eu tenho certeza, cara, que a Globo aprova esse projeto. Ela não aprova o Bolsonaro, talvez por picuinha. Mas o Bolsonaro cai, Mourão assume, a Globo começa a apoiar Mourão. Eu acho que quem não pode cair para a Rede Globo é o Paulo Guedes. Então, a Globo não é contra o projeto do Bolsonaro. Também a gente tem que pautar isso, sabe? Ela não é contra ele. Político-econômico, não. Sim. Com certeza não. Isso. E por enquanto ele está servindo a esse propósito, né? Sim. Agora, não sei até onde, né? Até quando. Porque essas ferramentas... Até onde o STF vai chegar investigando o gabinete do ódio? A gente não tem. Será que vai ter peito? Acho que nem Montesquieu conseguiria emitir opinião sobre esses poderes aí. Porque, para mim, está tudo desequilibrado. Inclusive, com o presidente. Pessoal, podemos encerrar? Algo mais? Se vocês quiserem uma breve fala de despedida, por favor. Tá. A ordem cronológica. Primeiro mais velho. Pelo mais velho? É você mesmo. Cara, sou eu, né? Pô, vamos agradecer a iniciativa aí, tua, Biruel. Abraço aí, Rafael, Thiago, Matheus, Jonas, que não pôde participar também, Saulão, Simone, uma galera aí que a gente gosta muito e tem saudade. E eu acho que, cara, uma das formas de você enfrentar essa informação, desinformação e aproveitar o que nós temos de liberdade de expressão é usando algumas ferramentas. Essa é uma delas. Conversando com um advogado que eu nem conhecia de Campo Grande, foi muito legal. Vamos estender isso, vamos ver onde dá, né? Valeu. Bom, agradecendo também o convite do Eduardo. Esse projeto é idealizado
por ele, né, e por pressão dele, mas foi muito legal poder conversar com todo mundo, e enfim, acho que é isso. Um abraço para todo mundo aí, enquanto a gente pode ainda, né? Valeu, agradecer também aí. Acabei soltando no ar seu apelido aí, freguesia. Pô, não sei se eu podia falar ou não. Desculpa aí, o professor Eduardo. Eu vou ter que explicar. No próximo você explica o seu apelido aí. Valeu, galera. É nóis. Bom, de minha parte, agradecer, principalmente a vocês aí que se dispuseram espontaneamente. Um pouquinho de pressão. Porque eu acho que é legal, cara. Assim, a iniciativa aqui hoje foi minha, mas o Matheus contribuiu bastante. Inclusive o nome aí, eu vou até colocar aqui para a gente fechar, que são os sociólogos de cotovelo, o nosso querido Matheus que escolheu esse nome. Então, agradecer a todos que participaram. Chegamos aqui a quase 20 pessoas ao vivo. Mas o objetivo não é esse, são 20 pessoas que eu acho que vão... Não sei se vão sair com as perguntas respondidas. Talvez com mais questionamentos, mas provavelmente vão sair diferente do que chegaram aqui nessa 1h10 atrás. No mais, pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer isso toda semana. Eu poderia contar com a presença de vocês toda semana? Compromisso aqui, vai. Pode! Ele tá fazendo isso publicamente para depois, se alguém não quiser participar, ele jogar na nossa cara. É isso. Claro, é lógico. Chantagista. Que esses são meus brothers, sempre. Então vou ter isso como um sim da parte dos três, tá? No mais, pessoal, brigadão, valeu. Falou. O tema hoje é assim, geralmente vai ser assim, meio que informal, e a gente vai para outros cantos, comenta, volta. E nessa salada aqui, os sociólogos de cotovelo. Falou? Falou. Um abraço para todo mundo. Abraço. Tchau.